Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês podem falar mais de uma coisa que Deus fez na vida de vocês nesse período que nós estamos passando. Às vezes assim, nem falo financeiramente. Um telefonema que alguém ligou e falou: olha, eu estou aqui, está tudo bem com vocês, tudo bem com a sua família. Aquele biscoitinho que eu tenho certeza que alguém deixou na sua porta, porque lá em casa deixaram biscoito, deixaram torta e por aí foi. E também com relação ao trabalho, porque eu sei que foi um período assim muito difícil, mas irmãos, eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor não deixou faltar na minha casa, eu tenho certeza que Ele não deixou faltar na casa de vocês. E a gente tem que ter um coração grato a Deus, sempre grato, assim, pelas mínimas coisas. Eu podia passar aqui o dia todo contando para vocês das coisas, mas teve duas coisas nesse período que me marcou bastante. Eu precisei de um extrato bancário do ano todo, e era uma coisa assim que eu precisava muito rápido. E eu cheguei no banco e falei: olha, eu estou precisando do extrato do ano todo, impresso. E a moça falou: você não pode imprimir em casa? Eu falei: eu estou sem impressora. Ela falou: olha, é $5 por mês, cada mês. Eu precisava de 12 meses. Mas eu precisava urgente, irmãos. Eu falei: não tem problema, pode imprimir. E a moça foi, imprimiu, e quando ela voltou, ela trouxe tudo bonitinho, assim, separado, já grampeado. E eu disse para ela assim: eu pago agora ou vocês vão descontar na minha conta? Ela falou: não, eu não vou te cobrar. Ela falou: eu não vou te cobrar. E eu achei assim, falei: obrigada, senhora. Tipo, não era muito, mas a gente pode sentir um cuidado. E uma outra coisa assim que isso me marcou bastante também, eu trabalho com um cliente, irmãos, tem muitos anos. E pensa num cliente assim, abençoado, sabe? Ele já tá assim, é um casal, eles estão mais ou menos com 80 anos. E assim, eu já trabalhei muitos anos com ele, meu marido já foi lá com as meninas. E aí teve um tempo, tem um ano e pouco que eu não pude ir mais, porque com criança pequena, né, eu tinha que deixar com ele, pegar na escola. Então eu mantive meu schedule, mas tenho as meninas que vão. Então tinha assim, bastante tempo que eu não encontrava com ele. E aí aconteceu essas coisas tudo, e ele é muito sistemático, irmão. Se eu mando uma menina nova, a menina tem que levar um documento, ele tem que tirar foto, ele tem que pregar lá no escritório dele, ele é bem complicado. E aí ele, assim que começou essas coisas, ele me mandou, sempre me mandava uma mensagem, perguntava: Ana, tá tudo bem com você, com a sua família? Pergunta o nome de todo mundo. E aí, quando já tinha umas 3 semanas que estava bem assim, acontecendo essas coisas, e ele parou a limpeza dele, e aí ele me ligou, e eu estava no trabalho esse dia quando ele me ligou. E aí ele me ligou, eu falei: Dona Emília me ligando. Aí eu atendi e ele falou: irmãos, eu nunca vou esquecer disso. Ele perguntou: oi, como que eu estava? E a terceira pergunta que ele me fez, ele falou assim, ele é o único cliente que me chama de Ana Maria. Ana Maria, como está a sua situação financeira? Irmãos, pensa na pessoa que eu posso querer comprar uma blusa, que eu sei que você comprou, eu não tenho coragem de perguntar quanto você pagou na blusa. Eu sou assim, quando fazem isso comigo, eu fico muito constrangida. Quando ele perguntou, eu levei tanto susto que eu acho que eu não passei firmeza para ele. Eu falei: Dona Emília, tá tudo bem, eu estou trabalhando, o Sebastião está trabalhando e tal. Mas eu acho que eu gaguejei, porque eu não esperava pela pergunta. Ele perguntou pela segunda vez, ele falou assim: eu quero que você me fale a verdade. Eu falei: eu estou te falando a verdade. Aí ele falou: olha, eu gostaria que você soubesse, que você sabe que eu não tenho muita gente para me preocupar, porque ele só tem um filho, e esse filho só tem uma filha. Ele falou: eu não tenho muita gente para me preocupar, mas você e a sua família é uma família que eu me preocupo. E se você precisar de qualquer coisa, eu não quero que você recorra a ninguém. Você vai falar comigo antes. E aí eu agradeci, desliguei e fiquei pensando. Falei: Senhor, obrigada. Obrigada que mesmo sem eu precisar, o Senhor mandou alguém para falar: ó, se você precisar, eu estou aqui, eu estou de olho em você, eu estou de olho na sua família. Então que hoje, às vezes você não pode ter a mesma experiência que eu estou contando, mas que de alguma forma você possa entender o cuidado do Senhor na sua vida. Que você possa olhar e falar assim: Senhor, obrigada, porque aconteceu isso. Irmão,
Irmãos, o fato de nós estarmos aqui na igreja, com a nossa igreja reaberta, a gente ter um pastor e a gente poder louvar o nome do Senhor, isso é motivo de agradecer a Deus. Tá? Então eu convido os irmãos a estar em oração, tá? Para a gente poder agradecer tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, mesmo sem nós merecermos, Pai. Obrigada que o Senhor é um Deus tão detalhista, Pai, tão detalhista, que o Senhor vai além daquilo que a gente possa imaginar. Obrigada, Pai, pelo sustento. Obrigada pela saúde. Obrigada pelo nosso tempo, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos permitido abençoar a outros, Pai. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Irmãos, lembrando que vocês podem estar depositando a oferta e o dízimo de vocês no gasofilácio na saída, ou vocês podem estar fazendo online, tá? Da maneira que vocês preferirem. Acho que nós vamos estar tendo um vídeo agora, tá? A paz a todos os irmãos da igreja presbiteriana em Boston. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de gravar esse vídeo para vocês. E também agradecer a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Davi, que sempre esteve aqui conosco na obra em Guiné-Bissau. E também depois o pastor Diógenes, toda a igreja, liderança da igreja, todos vocês. Eu queria mostrar a minha gratidão por todo o apoio, por tudo que vocês têm investido aqui em Guiné-Bissau. Então hoje nós temos, o início do nosso trabalho foi em Caravela, no ano de 2004. E graças a Deus nós conseguimos construir uma escola, igreja lá, trabalharmos também na área de saúde. Mas em 2018 Deus nos mandou para Ubaque, que é uma outra ilha, e estamos aqui fazendo também o mesmo trabalho na área de saúde, educação e também na área de evangelização. Hoje temos duas igrejas aqui em Ubaque, uma no centro e outra numa aldeia, a 18 quilômetros da onde nós moramos, e estamos com duas escolas. As duas escolas nós temos quase 500 alunos, então nós temos feito assim, com que possamos não mostrar só o evangelho para esse povo, mas também trazer uma educação. Então eu gostaria de agradecer o apoio e falar um pouquinho também sobre o nosso tempo aqui. Nessa época desse vírus, coronavírus, desde março nós paramos todas as nossas atividades na igreja, nós não estamos tendo culto desde março. Então também a escola, nós faltávamos 3 meses para encerrar a escola, tivemos que parar por ordem do governo. Ficou faltando 3 meses para terminar o ano letivo. Então esse tempo tem sido um tempo muito difícil para nós aqui como igreja também, porque aqui em Guiné-Bissau não é como os outros países desenvolvidos, que as pessoas têm internet e os pastores podem fazer culto live, culto na internet. Aqui não tem isso, porque a maioria dos membros da igreja não tem telefone, também não tem internet. Então às vezes encontramos alguém na rua e falamos, perguntamos como que está, e o contato é muito pouco. Mas eu sei que esse tempo vai passar, e sempre que encontramos os membros da igreja, diz que estão animados. Os alunos estão muito assim ansiosos para retornar às aulas, mas infelizmente nós não podemos retornar agora, vamos retornar só em setembro. Isto é, se Deus abençoar que esse problema acabe, termine. Então nós pensamos em retornar em setembro, daí terminar o ano letivo em novembro e começar um próximo ano letivo. Então eu queria agradecer a todos vocês e um grande abraço a todos e muito obrigada por estar conosco. O meu esposo também, pastor Jorge, manda um grande abraço, minhas filhas, todos nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu.
gostaríamos de estar compartilhando hoje a palavra do Senhor em Marcos 14, versículos 18 a 20. Hoje vamos estar, depois de muito tempo, como igreja, celebrando a ceia do Senhor. Hoje, mais cedo, já tivemos uma oportunidade de fazê-lo, agora temos a oportunidade de celebrar com os irmãos. Alguns dos irmãos também já tiveram a oportunidade de fazê-lo nas casas, e outros, depois de muitos meses, é que voltamos a fazê-lo. Então, glória a Deus por essa chance que temos. Nós vamos estar, então, compartilhando um pouco do que o Senhor fala para a gente ali, tirando das Escrituras a experiência dos seus discípulos ali quando estava se despedindo dos mesmos. Nós podemos aplicar algo à nossa vida, deixar que Deus aplique algo em nossos corações, que permite transformação e mudança em nós. É assim que eu gostaria de falar sobre os tipos de discípulo, e talvez permitir que os irmãos tenham a oportunidade de meditar nisto e ver onde nos enquadramos. Espero que seja em um deles, mas se estamos em algum dos outros, ainda há chance de haver mudança e transformação. Vamos estar lendo Marcos 14, versículos 18 a 20, se os irmãos querem acompanhar, também podem encontrar no seu navegador, biblia.ipboston.org, eu creio que também coloquei bible.ipboston.org, e lá os irmãos vão encontrar os textos, tanto em português como em inglês, e queremos que, é uma oportunidade também, se você quiser compartilhar com alguém durante a semana, os textos estão ali, e meditar, já tive também testemunhos de como alguns irmãos já usaram também para estar compartilhando com outros, e eu creio que a palavra, ela sempre tem vida, ela sempre nos fala algo novo, e é assim que vamos levar essa mensagem àqueles que tanto necessitam, amém? Marcos 14, versículos 18 a 20, quando os irmãos encontrarem nas suas Bíblias ou nos seus celulares, podem acompanhar, só vem com uma ressalva, por favor, não abram nenhum outro aplicativo, ok? Nada de Facebook, nada de Instagram, nada de WhatsApp, agora é somente a palavra do Senhor. Pode abrir no seu celular, ou pode abrir na Bíblia, em livro, mas esse momento é para o Senhor, amém? Podemos dedicar exclusivamente para o Senhor esses momentos. Marcos 14, versículos 18 a 20, então a palavra do Senhor fala: quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. São muitos, meus irmãos, os tipos de ceia, e muitas as oportunidades que nós temos para celebrar momentos especiais na nossa vida, algumas necessidades de concerto com companheiros, talvez oportunidades para negociações, governos que entram em pacificação, ou talvez famílias que usam essas oportunidades também para pacificar, e nada melhor que um churrasco para trazer paz, ou brigas também, né? Há uma festa, quem é que vai querer mais carne quando se acaba? Então aí começam os problemas. É uma oportunidade de bem-vindos, é uma oportunidade de despedidas. A verdade é que we have these chances, supper, dinner, and meals to celebrate, to negotiate, to welcome and to say our goodbyes. A oportunidade em meio a tudo isto is to always remember that a good meal can bring people together. Uma boa oportunidade de sermos unidos através dessas refeições que há. O que há de comum em todas essas refeições e experiências são pessoas das mais diversas características e experiências que se unem ali. They bring people together from different places, maybe different countries. Talvez lugares que nunca se encontraram tenham a oportunidade de fazê-lo ali numa refeição, seja de governo, seja de família, sejam de amigos. Mas, na maioria dos casos, as pessoas têm uma noção clara do que estão fazendo ali. Ok, eu vim para um aniversário, e temos essa refeição para celebrar a vida de alguém. Estamos chegando aqui para celebrar a chegada de uma pessoa que
que fazia tanta falta, ou então aqui está uma oportunidade de dizermos um adeus, não sabemos como quando vamos nos encontrar, mas nessas chances, a gente sabe o que é que está fazendo ali. Nessa ceia do Senhor, com os seus discípulos, eles, com toda certeza, não tinham a mínima ideia da seriedade daquele momento, essa chance tão grande que eles tinham de celebrar o Senhor, talvez pelo último momento em muito tempo, até quando pudessem fazê-lo novamente na glória, como o Senhor prometeu. Mas ali eles estavam, vindos com preocupações, talvez alguns deles não muito interessados naquele momento ali, porque estavam esperando alguma coisa que aconteceria no dia seguinte. Alguns deles, como Judas, não estavam com o coração ali de jeito nenhum, porque já estava preocupado com o seu negócio escondido que havia feito com os líderes de Israel. Mas cada um vinha com um coração diferente, posturas diferentes, experiências diferentes. E a mesma coisa acontece conosco quando chegamos à mesa do Senhor. Chegamos preocupados, chegamos alegres, chegamos fracos espiritualmente, e alguns mais fortes espiritualmente, chegamos esquecidos, chegamos relembrados do nosso compromisso com Deus. We come to the table, our Lord's table, knowing that He receives us as we come, but with the expectation that we obey Him. A expectativa que nos prostremos diante dEle em submissão e convicção que Ele tem algo melhor para nós. Aqueles 3 homens estavam na mesma mesa, estavam comendo juntos, estavam ali esperando algo acontecer. O clima era de amizade, de respeito, eles estavam ali na convicção de que havia algo especial que estava acontecendo. Talvez não sabiam, como falamos, exatamente o que era, mas eles estavam ali. Agora, o que o Senhor ele fala, a declaração de Jesus vem para trazer um choque no meio deles todos, e como eu sei que os irmãos não fariam isso, ninguém chegaria no jantar de Thanksgiving and we would start with some controversial matter. Não chegaríamos num jantar de Natal e a gente começaria com um debate sério sobre alguma coisa que nos constrangeu. A gente quer um clima gostoso para ter a festa. Geralmente os constrangimentos, os assuntos mais sérios, a gente deixa para outras situações, não para o momento da festa, da ceia. E Jesus Cristo ele faz algo que é peculiar. Ele escolhe a ceia do Senhor, aquela oportunidade tão preciosa que tem com seus discípulos antes de seguir adiante para o seu sacrifício. Os discípulos ficariam sem o seu Senhor, que seria posteriormente tomado para a glória. É um momento muito especial que vai marcar a história da igreja, e ele escolhe aquele momento, a ceia do Senhor, para levantar um assunto constrangedor, controversial. Ele poderia ter chegado para um deles, Judas, no caso, e falar com você vai me trair. Você pensa que eu não sei, mas eu sei. Mas ele fala para todos os discípulos, ele está abalando a mente de todos eles ficam tristes, como diz o versículo 19, eles ficaram tristes, e um por um começaram a dizer, com certeza não sou eu, não pode ser eu. Mas o Senhor escolhe abalar a todos, não somente naquele momento, mas se estende a hoje também, quando somos abalados pelo que o Senhor ele fala. Ele nos constrange, ele nos leva a pensar, ele nos leva a analisar a nossa vida. Será que eu poderia trair a Jesus? Todos eles se perguntam mesmo naquela época, e todos nós deveríamos estar nos perguntando mesmo, poderia eu? Com certeza não sou eu, Senhor, que trairia o meu Senhor. Who could betray Jesus? He chooses to shake them up at that moment. Nessa oportunidade que temos para cear em breve, nós nos reunimos como os discípulos na certeza de que Jesus ele está aqui. Ele gostaria também de que nos analisássemos, que fizéssemos
uma análise profunda dos nossos corações para saber se essa afirmação de Jesus está nos levando realmente a pensar sobre onde estamos. Nós vamos olhar aqui nesse texto e ver 3 discípulos, 3 pessoas diferentes, mas que mostram também os tipos de discípulo que nós podemos ser hoje. E no meio da mensagem, eu gostaria que todos nós nos encaixássemos em um deles. Talvez você já pode imaginar que é o que tem um coraçãozinho vermelho ali, com a cruz no centro. Mas, se estamos enquadrados em alguns dos outros modelos, ainda existe chance, existe a oportunidade. É por isso que o Senhor balança os discípulos ali para acordá-los e fazer perceber que existe a oportunidade de fazermos as mudanças necessárias agora, so that we can, para que possamos ser the disciples that he seeks, os discípulos que Ele quer que sejamos. Esta afirmação de Jesus serve para trazer à tona as emoções, as posturas, os pensamentos dos seus discípulos, daqueles que estão assentados com Ele naquela mesa de ceia, de nós que aqui estamos esperando a oportunidade de ceiarmos juntos, comer o pão e o vinho. O Senhor quer que pensemos agora: qual dos discípulos somos? Que tipo de discípulos somos? Quais são os tipos de discípulo? Em primeiro lugar, meus irmãos, existe aquele discípulo próximo. Como os irmãos podem perceber em João 3, versículos 21 a 23, Jesus, ele perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem deles ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, e ele, inclinando-se, esse discípulo fala no versículo 25, fala para Jesus e lhe pergunta: Senhor, quem é? Este é um pensamento comum que se levanta em nossos corações, quando escutamos algo controversial que levanta e nos faz criar dúvidas sobre quem nós somos. Será que poderia ser eu? Quem de nós seria aquele que está falhando de alguma maneira? Poderia ser na minha casa, poderia ser eu em relação ao exemplo que estou dando na minha família, que estou dando na minha comunidade, que estou dando entre os meus amigos. Será que algo está acontecendo da minha parte? O que o Senhor ele provoca naquele momento é o tipo de pergunta que inclusive um amigo seu, próximo, amado, também vem fazer-lhe a mesma pergunta, sabendo no fundo do coração que não pode ser, eu não vejo algo acontecendo ali, mas a pergunta ainda é levantada naquele momento. A maioria dos que estudam a palavra, eles veem aqui nesse discípulo que Jesus amava, justamente o próprio autor do evangelho aqui escrito, João. Ele mesmo fala de si mesmo, o discípulo a quem Jesus amava fez a pergunta, ou seja, eu fiz a pergunta ao Senhor Jesus Cristo naquele momento. E a gente poderia pensar, isso daí parece algo muito presunçoso de João, ele dizer, é o discípulo a quem Jesus amava que fez-lhe a pergunta naquele momento. Mas, meus irmãos, ele meramente está declarando algo que deveria se aplicar a mim e a você aqui também. Shouldn't we as well say, we are the disciples whom Jesus loves? Nós somos discípulos a quem Jesus amava e a quem Jesus ama agora também, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não podemos esquecer que João estava expressando o seu amor e devoção a Jesus Cristo, com a sua presença ali, a sua companhia com Jesus também aos seus discípulos, e Jesus o havia feito antes também, e ele faz posteriormente no mesmo texto, em João 13, versículo 34, ele fala, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Em João 15, versículo 9, Jesus continua dizendo, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Jesus nos amou.
Jesus amou aqueles discípulos que estavam sentados com ele naquela mesa, naquele momento. E João 15, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. O amor de Jesus é inquestionável. We cannot doubt his love for us. Now the matter is, do we love him enough? A questão é, será que realmente amamos Jesus o suficiente? Estamos próximos de Jesus o suficiente para recebermos o seu amor, para respirarmos o seu amor, para derramarmos sobre ele o seu amor? Ali estava João, o discípulo a quem Jesus amava, sentado bem juntinho do seu Senhor, declarando e dizendo: eu te amo, com a sua vida, a sua presença, o compartilhar daquela mesa e daquele alimento. O que ele está fazendo é aceitando o amor oferecido pelo Mestre, de tal forma que isso passa a ser a sua identidade, e deveria ser a nossa identidade também. We should be able to say, I am the disciple, I am the servant whom Jesus loves. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou o servo a quem Jesus ama. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quem é você? Você é o discípulo a quem Jesus ama? Será que podemos aprender com João? Será que podemos ter a ousadia de fazer do amor de Jesus parte da nossa identidade? Acima dos nossos traumas, acima das nossas falhas, acima das nossas dificuldades, dizer: Jesus me ama, esta é a minha identidade como um cristão amado que sou. Falho? Sim, certamente, mas amado, porque procuro estar próximo do meu Senhor, mesmo que às vezes pensemos não tenho valor. Não, diante do Senhor eu sou amado, eu tenho valor. Mesmo que pensemos, eu não tenho o suficiente, não, eu tenho. Jesus me ama e se entregou por mim. Será que podemos aceitar essa identidade que o Senhor nos oferece àquele a quem Jesus ama? João não se envergonha do seu relacionamento com o seu mestre, e ele inclusive se deita próximo do seu Senhor, ele está próximo do seu mestre, de Jesus Cristo, daquele que o ama daquela maneira. E ele derrama sobre Jesus também o seu amor, declarando: aqui estou, Senhor, eu quero estar próximo de ti. Será que nós podemos aprender com João, inclusive desta maneira, procurando estar próximos dele, não somente em aparência, não somente estando debaixo de um mesmo teto, mas aqui no coração, nos aproximar dele e dizer: onde estiver, seja na quarentena, seja na igreja, seja no trabalho, seja numa ceia em família, eu serei próximo do meu Senhor, porque eu sou amado dele. Amém, aleluia. É dizer: Senhor, eu estou feliz que estou contigo, e quero que o Senhor esteja feliz com a minha presença também, com quem eu sou. O Senhor está feliz comigo? É poder dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas Senhor, eu quero que o Senhor se orgulhe deste teu amor por mim. Sem ter procurado o melhor lugar ao lado de Jesus, estar próximo dele, não em aparência, não fisicamente ou meramente física, mas também no coração, espiritualmente, já se aproximando dele cada vez mais. É isso que o apóstolo, é isso que este discípulo amado, este discípulo próximo de Jesus está nos ensinando aqui. Nós podemos ser próximos de Jesus, devemos ser próximos de Jesus, porque em primeiro lugar, ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, porque ele nos capacita para essa missão de sermos amados, de sermos discípulos e de estar próximos dele desta maneira. Aqui, segundo lugar, aqui nós vemos que existe aquele discípulo confuso também, aquele discípulo que ainda não se entende da maneira que deveria se entender diante do Senhor. Em Lucas
23, versículos 31 a 34, nós vemos que a mesma afirmação de Jesus que ele declarou ali, ela serve como um prelúdio, um catalisador no confronto e na ministração de Jesus na vida de Pedro, ou sobre Pedro. Começou a agitar aqueles corações dos discípulos, mas agora continua agitando e transformando e causando algo, uma reação da vida de Pedro também, este discípulo confuso. Simão, Simão, diz o texto, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça também os seus irmãos. Mas ele respondeu, Pedro tem a coragem, a ousadia de questionar a Jesus. Ele disse, eu estou pronto, Jesus, a ir contigo, até a prisão e até mesmo para a morte. Respondeu-lhe Jesus, eu lhe digo, Pedro, você acha que sabe muito, não é? Você se acha todo capaz, mas eu sei melhor do que você, eu te conheço melhor do que você mesmo, Pedro. Veja o que eu te digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O segundo discípulo se destaca depois do que Jesus falou. Ele também, Pedro, conhecido como Simão, o Simão conhecido como Pedro, o que é tão interessante nesse texto aqui é que pensar depois de 3 anos acompanhando Jesus, vendo os milagres acontecendo, escutando os ensinamentos de Jesus, sendo salvo das águas quando estava se afogando, andando sobre as mesmas, Pedro ele ainda precisa, escute bem, Pedro ainda precisa de conversão, de acordo com o que Jesus fala. O que é que ele queria dizer com isso? Quando Jesus usa essa expressão, quando você se converter, essa palavra converter-se, ela significa transformar, mudar de direção. Há áreas na vida de Pedro que precisavam de transformação urgente, transformações sérias, e ele pede que ele seja mudado. Ele havia aceitado Jesus, com certeza, ele havia andado com Jesus, ele se considerava seu discípulo, ele se considerava seu amigo, ele escutava os seus ensinamentos, mas ele ainda não tinha se aberto para a transformação radical que Jesus queria que acontecesse no seu coração. Ele ainda continuava sendo carnal, antes mesmo de conhecer a Jesus, e ele continuava carnal no momento agora, quando Jesus lhe fala, e ele tem a coragem de dizer, o Senhor deve estar enganado, eu vou até a morte com o Senhor Jesus. But Jesus, the Lord knows him better than he does himself. He knows that he is able to betray him, to forget his relationship with him, that he's not able to persevere in his faith. Jesus sabe que Pedro não consegue perseverar na fé que ele tem. Ele o conhece melhor. Pedro estava tomado de confusão. Ele está fisicamente perto de Jesus, mas isso não quer dizer que ele está fazendo o que Jesus quer. Até que ponto seria a conversão de Pedro? Até que ponto a conversão que Pedro necessitava ter? Jesus sabe plenamente o nível de conversão que precisava, a profundidade da conversão que precisava acontecer na vida de Pedro, mas eu quero que você entenda que o Senhor sabe também que nós precisamos, talvez aqui de conversões sérias e profundas. Amém. Ser convertido não é simplesmente ser convencido de uma verdade, mas é ser transformado por aquela verdade. Semelhantemente, muitos de nós aqui somos convencidos e não convertidos, talvez. Na igreja moderna, certamente. Pedro precisava entender quem ele era. Ele precisava se humilhar, se converter. E nós precisamos o mesmo. Nessa oportunidade, nós podemos aprender algo com Pedro. Por favor, não se feche simplesmente, está usando a palavra converter, será que o pastor está querendo falar que eu não sou convertido? Será que a Bíblia está querendo dizer que eu não sou convertido ainda?
Meus irmãos, o que o Senhor está querendo nos fazer entender é que há áreas que precisam de transformação, e talvez transformações sérias. Aquele homem carnal, ousado, ele precisa ser mudado por Jesus. Ouvimos as palavras de Jesus tantas vezes, talvez até desfrutamos da sua presença, da sua companhia, mas ainda não permitimos que Ele nos penetre com a sua verdade e nos transforme de dentro para fora. Continuamos agarrados à nossa velha natureza, aos nossos velhos hábitos, aos velhos costumes, e nós pensamos, isso é pedir demais, isso é buscar demais, o Senhor pede tanto, eu já fiz tanto pelo Senhor, mas eu não preciso fazer algo a mais por Ele. Estar entre amigos é o suficiente? Não, não é. Pedro estava entre amigos, Pedro estava com Jesus, o seu amigo, mas o Senhor pedia ainda mais. Converta-se, Pedro, deixe que a verdade penetre o seu coração e te mostre quem você é. Um homem falho, um homem convencido demais da sua capacidade, mas ainda necessitado. You need to allow my truth to transform you. Pedro mesmo discorda de Jesus. Como é que pode isso? Versículo 32, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte. Dá para imaginar aquele momento quando ele é confrontado por Jesus entre os seus amigos. Imagina Jesus dizendo que eu vou ofendê-lo, traí-lo, e os outros olhando ali, mas Jesus deixou que isso acontecesse naquele momento também, porque serve para nós hoje. Na frente de todos os discípulos, Jesus o fala. Seu protesto é imediato, a sua palavra é extrema, de compromisso com Ele, que dentro em breve falha em cumpri-lo. Quando começam a questioná-lo, ele diz, eu não conheço a Jesus. Esse é o discípulo de palavras, de aparências, o discípulo de momentos. Sabe falar palavras bonitas, sabe os versículos certos, sabe como colocar a Bíblia debaixo do braço, sabe como cantar os hinos mais antigos do inário, mas na hora certa, quando Jesus o confronta, ele ainda continua tão confuso que ele questiona até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo. Está sentado na mesa com Jesus, às vezes até participa da ceia, como Pedro faz, mas ainda precisa ser convertido, ser transformado. Perceba que em Lucas 22, versículo 54, o texto diz, então prendendo a Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia à distância. Ali estava ele revelando quem realmente ele era, próximo de Jesus, amigo de Jesus, mas ainda à distância, nos momentos difíceis. Lucas 22, versículos 56 a 57, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem, ele estava com Jesus Cristo, este que foi preso agora há pouco. Mas ele negou, mulher, eu não conheço. Aqui estava este discípulo confuso, convicto do seu compromisso com Jesus nos momentos fáceis, mas na hora difícil, prontamente nega o próprio Senhor Jesus. Esse foi o lugar de Pedro naquela situação, naquela ocasião. Um homem necessitado de conversão, confuso, questionando o próprio Senhor Jesus, diz que é conhecedor de quem ele era lá dentro, mas hoje ele nos revela que este discípulo confuso pode ser alcançado por Jesus, porque o próprio Senhor Jesus falou para ele ali, eu orei por você, Pedro. Ele ora por mim, por você, ele continua hoje, a palavra fala que o seu Espírito continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não fomos abandonados porque somos falhos, porque precisamos de conversão.
em áreas da nossa vida. O Senhor continua nos buscando, nos procurando, querendo mudança, mas não podemos continuar como Pedro, convencidos e não convertidos, próximos, mas não chegados a Jesus o suficiente para deixar que Ele nos molde no mais profundo do nosso interior. As desculpas para Pedro não serviram. O que ele precisava era escutar a Jesus. E para concluir este último ponto, a gente vê aquele discípulo distante. Judas, há muito tempo ele já estava distante de Jesus mesmo. No versículo 25, capítulo 26 de Mateus, o texto fala: então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza, não sou eu, mestre, não é? Não pode de jeito nenhum, eu consigo enganar bem. Mas Jesus afirmou: sim, é você, sim, é você que está para me trair. Esse mesmo texto aqui pode ser traduzido: foi você mesmo quem falou, você mesmo que o disse. O coração de Judas nunca foi de Jesus plenamente, meus irmãos. Já em João, no capítulo 12, a gente vê quando existe um encontro dele com Maria, e ela derrama o nardo puro aos pés de Jesus, e o perfume ali toma conta daquele lugar, e ele vai e diz: olha, esse perfume poderia ter sido vendido, e esse perfume caro poderia ter sido usado para o benefício do pobre. Tomado de inveja, tomado de avareza, aquele homem não tinha o coração colocado no seu mestre e Senhor Jesus. Ainda assim Jesus lhe dá a oportunidade. Lembre lá, quando estava sendo traído, ele diz: amigo, com um beijo tu me traz. O Senhor nunca deixa de ser amigo. Infelizmente, somos nós que falhamos no nosso compromisso com Ele. Existem aqueles próximos, aqueles confusos, mas existem os distantes que ainda assim têm a oportunidade e a chance de ser alcançados pelo amor precioso de Jesus Cristo. Mas aqui está a dureza tamanha de coração, que ele mesmo próximo fisicamente está tão distante do Senhor que não consegue entender as oportunidades que lhe são dadas. Será que podemos aprender com Judas? Certamente que sim. Não feche seu coração tanto dizer: não, Judas é a pior das pessoas, está longe. Não, nenhum de nós hoje faríamos o que Judas fez. Um homem que se vendeu por tão pouco e vendeu de maneira tão barata o seu relacionamento com Jesus Cristo, o Messias, uma pessoa que se assentou na mesa com o Senhor, comeu com Ele, depois se levantou e o traiu. Será que podemos aprender com ele, convivendo com o Senhor Jesus por tanto tempo, mas nunca lhe deu o seu coração? Será que podemos aprender com Judas? Será que podemos ver nesse tipo de discípulo uma lição para nós nos dias de hoje? Certamente que sim. É por isso que Jesus levantou aquele debate, aquele questionamento, não somente para aqueles discípulos daquela época, mas para nós hoje também. Mateus 26, versículos 23 a 24, afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não houvesse nascido. Com certeza, a maioria de nós nunca entregaria Jesus aos inimigos para ser morto, de maneira alguma, não depois do que lemos nos evangelhos. Mas a traição, meus irmãos, pode ser algo muito mais astuto. A traição pode ser o coração frio, pode ser a dureza da alma, pode ser o espírito distante do Senhor, a apatia dos nossos corações, a insensibilidade dentro de nós, a nossa altivez. A traição pode ser a venda do nosso compromisso com Ele por algumas moedas, algumas emoções, alguns momentos. Pode ser algo imperceptível no início, mas depois uma culpa tremenda que nos afoga.
We may be betraying the Lord for simple things we haven't stopped to think about yet, but it is a betrayal. Those moments when we are embarrassed to say, yeah, I serve Jesus. Aquelas oportunidades que temos de dizer, o Senhor em primeiro lugar, não vou me vender, não vou me entregar, não vou me comprometer, ou comprometer a minha fé. Será que estamos traindo Jesus? A lição está aqui para a gente também. Qual dos discípulos somos nós? Certamente, um de vocês me trairá. O Senhor falou aquilo naquela noite de ceia para agitar os corações e fazê-los pensar. Think about it. Would you be one of them? Pensem sobre isso. Seríamos nós um destes que precisam acordar da sonolência, da confusão, despertar para o nosso compromisso, entender as nossas falhas, nos aproximar mais do Senhor. Ele conhecia cada um dos seus discípulos, a João, conhecia a Pedro, conhecia a Judas, conhecia profundamente. Falamos e repetimos mais do que eles mesmos se conheciam. E Ele nos conhece, a mim e a você, melhor do que nos conhecemos. E Ele hoje diz: que tipo de discípulo é você? João, o discípulo próximo, a quem Jesus amava, perseverou, e ele recebeu do Senhor a revelação do fim dos tempos, quando nós seríamos recebidos na glória. Pedro, o discípulo confuso, se converteu, e foi o primeiro a pregar o evangelho aos gentios, e nós somos resultado desta pregação. Judas, o discípulo distante, traidor, rejeitou a oportunidade e rejeitou o perdão que o Senhor tinha para lhe oferecer, e se matou pelo seu erro e o seu pecado. Nessa noite, vamos pensar bem, nessa oportunidade, vamos pensar bem, aquela noite para os discípulos, e este momento para nós. Nesta noite de ceia, os discípulos pararam e foram forçados, balançados a pensar, e neste momento somos balançados mais uma vez a pensar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Onde estamos nós? És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança
Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus aqui, Senhor. Vamos ter umas palmas? Eis aqui, Senhor, mostrando tua verdade e amor. Eu vim
nós estamos concluindo agora. A nossa irmã Débora Cardoso, o Johannes Nascimento também, o pastor Jacó e o Jorge estão aniversariando. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre as suas vidas e peço aos irmãos que estejam nos ajudando, fazendo. E também quero lembrar que essa semana nós estamos voltando a ter as atividades aqui na igreja, na quarta-feira. Contudo, continua sendo com o cadastro, é o cadastro único, tanto para os adolescentes como para os irmãos que estão vindo ao culto de oração. Independente do local na igreja, nós precisamos estar ainda debaixo do mesmo número de pessoas que a cidade determina. Ok, irmãos? Então, se gostaria de estar conosco, pode colocar o nome. Se não der para estar participando, passar da conta, então você pode estar acompanhando no Zoom. A reunião ainda vai ser transmitida. Amém? Nós vamos agora pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos concluir com a oração e com a bênção. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção que tivemos de estar reunidos aqui esta manhã buscando a tua presença, louvando o teu nome. Pedimos que o Senhor nos leve do teu cuidado para uma semana de vitória em tudo que fazemos, ó Senhor. Possa o Senhor ser glorificado. Traz a tua proteção sobre cada irmão, ó Pai amado, seja em termos de saúde, Senhor, e as dificuldades que estão aí correndo aí fora, Senhor amado, que o Senhor esteja protegendo e guardando. Ajuda, Senhor, também o teu povo na área financeira para que conquistemos as tuas bênçãos, ó Senhor. Pai amado, sabemos que tem sido difícil, mas pedimos que seja o Senhor mesmo a estar trazendo o teu apoio que tanto necessitamos. Ó Senhor Jesus, esteja ajudando aqueles que estão envolvidos no campo da medicina para que encontrem uma cura e estejam, Senhor, sendo restaurados quando continuam trabalhando tão arduamente para trazer saúde para uma comunidade que está passando por momentos de crise, Senhor. E agora guarda-nos do mal. Peço a tua bênção sobre os aniversariantes dessa semana. Eu e os meus irmãos declaramos um ano de vitória e de alegrias do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito, seja com vocês, meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém. E que Deus abençoe muito vocês, povo de Deus. A paz de Jesus. Eu vou estar descendo para cumprimentar os irmãos ali fora. Que Deus os abençoe. A paz de Jesus. Aos domingos estamos tendo 3 cultos presenciais na igreja, com as restrições estabelecidas pela cidade. O número de pessoas é limitado, portanto é necessário que você se registre com a sua família. Fique atento para a disponibilidade dos cultos e horários. Lembramos que a cidade de Summerville exige que todos usem máscara dentro do santuário, com exceção de crianças abaixo de 2 anos. Também teremos álcool em gel para o uso dos irmãos. Se você tem alguma dúvida ou necessita de algum esclarecimento, basta ligar para a secretaria da igreja ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Continuaremos com o culto online, aos domingos às 6 p.m. Aos domingos estamos tendo Escola Bíblica Dominical online para os adultos, agora em um novo horário, às 2 p.m., devido aos cultos presenciais. Lembramos que as aulas virtuais ficam no canal do YouTube da igreja e podem ser compartilhadas durante a semana. As reuniões de oração dos adultos e estudo bíblico dos adolescentes desta quarta-feira, às 8 p.m., serão na igreja. O link de cadastro estará disponível no website e redes sociais da igreja. Lembramos aos irmãos que as restrições e exigências da cidade são as mesmas para todos os cultos presenciais. Por isso, pedimos aos irmãos que colaborem conosco nesse sentido. As reuniões também serão transmitidas pelo Zoom. O Departamento Infantil continua realizando o nosso culto infantil online. Papais e mamães devem estar ligados no canal do YouTube da IP Boston para acessar este momento preparado para as nossas crianças. No próximo domingo, dia 19, às 6 p.m., teremos nosso culto de ação de graças pelos graduandos, classe 2020. Lembramos aos irmãos que temos um número limitado de vagas para cada culto. Portanto, familiares e amigos também precisam se registrar no link cadastro.ipboston.org para participar desse culto. Como é bom render graças ao Senhor. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou do link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar. E lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.